eu sou Liliane Ventura, está no ar o programa Gente que Fala, sob a direção do jornalista Fausto Camunha. Nós estamos simultaneamente ligados aí com você ao vivaço pela Rádio Trianon 740 AM, pela Rádio de Santos 810 AM, pela tvexito.com.br, tvetica.com.br. Quero fazer um convite para que vocês baixem o aplicativo da TV Êxito no seu smartphone, no seu tablet, porque afinal de contas você vai ter aí de graça, vou repetir, isso é bom, eu pelo menos adoro essa frase, né? Olha, é de graça, eu tô dentro, eu quero saber o que é, tá? Ainda mais quando vem junto qualidade, respeito a você, telespectador e ouvinte. Baixe o aplicativo da TV Êxito e você vai poder ter uma programação 24 horas aí à sua disposição, com informação jornalística, como esse programa aqui, o programa Gente que Fala, que reprisa às 6 horas da tarde, à meia-noite. Estamos lá à sua disposição e fica lá também, caso você queira assisti-lo novamente. Bem como outros sobre saúde, entretenimento, olha, vale super a pena, tá? Então, tem aí você também o aplicativo da TV Êxito. Muito bem, hoje eu recebo aqui com muito carinho ilustres convidados que vão participar conosco. Eu que estava morrendo de saudade dele, viu? Eu vou precisar da sua ajuda aí, viu, Rayala, para o nosso TP aqui. O meu amigo advogado Alexandre Tiollier. Nós vamos mandar quem acordar hoje? Acorda, Caçado! Não! Acorda, Haddad! Você tava Acorda, maldade! O homem não acerta uma! Ó, isso é por conta que dele, coisa viu? De louco. Cada convidado que aqui possível. participa é responsável pelo que fala. Ele tá mandando acordar, ele que Graças a responda, Deus, viu? eu já disse isso aqui várias vezes. Graças a Deus eu sou responsável, único pelo que falo. Então vou fazer de novo. Acorda, Haddad! Tá bravo com a Haddad também? Você já era bravo com o Kassab, tá bravo com a Haddad Eu não consigo, os burgomestres de São Paulo, vou dizer pra você, até de lascar, viu? O cidadão entra e é uma ameba, é um cérebro de ostra. Não é possível, não acerta uma, pô. Meu pai do céu. Aqui conosco também, eu espero que ele não tenha sido assustado, né? Pelo acorda, pelo despertar aí, o doutor Marcelo Oliveira, ele que é consultor jurídico da Associação Brasileira de Agências de Viagem, a ABAV Nacional. Seja bem-vindo, tudo bem? Tudo, obrigado pelo convite. Um bom dia aí aos companheiros da mesa, estamos à disposição. Também conosco, ela que é advogada, gente, que participa aqui conosco, é especialista em Direito Internacional, a Maristela Basso. Como vai? Tudo bem, doutora? Bem, bom dia. Satisfação tê-la aqui, viu? Prazer é meu. Obrigada. Muito bem, ó, só para reforçar, você pode e deve participar conosco, se estiver nos acompanhando ao vivo aí, através do telefone do ouvinte, que é o 11 5081 3782. 11 5081 3782. Você pode ligar e participar conosco ao vivaço, tá? Venha dar sua opinião, fazer seus questionamentos, dizer o que você pensa sobre os principais assuntos que iremos tratar já já. Quero cumprimentá-lo também, está conosco, é uma satisfação sempre tê-lo aqui, o deputado federal, presidente nacional do PPS, Roberto Freire. Como vai, deputado? Tudo bem. Chega pertinho o microfone, por gentileza. Satisfação em tê-lo aqui. Tudo bem, é uma satisfação. Ficamos aí presos um pouco no trânsito, mas... Não, chegou a tempo, tá tranquilo. Mas fique tranquilo que vai piorar o trânsito, viu, em São Paulo. Fique muito tranquilo que aqui vai piorar. Agora os táxis que andavam no corredor não podem mais andar no corredor no horário do pico, então vai ter mais carros andando naquelas duas faixinhas que sobram. Fique tranquilo. A coisa é meio surrealista. Eu estava passando agora na vinda por uma faixa de ônibus, mas que virou estacionamento. Aí fica complicado. Doutora Maristela, o que acha dessa medida aí do nosso prefeito, né? De realmente tirar o acesso que os taxistas antes tinham? Eu entendo dessa forma também. Você pega táxi, você precisa se locomover pega táxi, mais você rápido. quer ir mais rápido, porque tem os corredores. Se você pega táxi, que é um serviço público, esse é o problema. E o mais interessante de tudo é que as faixas, esse negócio de faixa, corredor, fica tudo vazio. Só enche no horário de pico, é óbvio. Agora, se você tirar o táxi da faixa do corredor e jogar nas vias onde estão os veículos, vai engarrafar mais ainda São Paulo. E durante o dia fica aquela faixa. Tinha uma fotografia de um cara tomando um chopp, aliás, uma ideia magnífica, uma mesa, o cara tomando uma cervejinha gelada na faixa, porque não passava um ônibus. É um deboche também, É um deboche, né? é deboche. Meu pai, É fala um deboche aí, a doutora faixa do Maristela. corredor, do jeito que está. Então, pelo que eu sei, é só no horário de pico, né? Só nos horários mais difíceis.
E nesses momentos, muitas vezes, o ônibus tem que sair da faixa dele para poder ultrapassar 1 ou 2 táxis que estão andando. Não, o ônibus não sai da faixa. Mas quando ele precisa sair da faixa, ele sai. Não, quando ele sai, mas não por causa do táxi. Não, ele sai para ultrapassagem. Então, deve o ser, táxi não para na faixa. O prefeito deve ter algum estudo que demonstrou, ou que demonstra que essa é uma atitude adequada. Os estudos do prefeito não são nada bons. Pelo menos não estão sendo bons. O que vai dizer? Muito bom. Olha, a extremidade da nossa mesa está bem brava, né? Vamos ver aqui a parte de dentro, que a doutora Maristela aí espera que pelo menos tenha partido de algum estudo aprofundado para que ele tenha tomado essa decisão. E o doutor Marcelo, o que acha? Bem, na realidade eu resido no interior do estado de São Paulo. Então você vê bem melhor que a gente, sabe? Mas a grande parte dos clientes é daqui, que nos obriga semanalmente a estar por aqui. Eu acabei de chegar aqui em um táxi utilizando exatamente a faixa do ônibus. Né? Eu vejo que realmente ou a municipalidade possua estudos bem fidedignos com relação à positividade disso, ou realmente... Não, e que traga a público esses estudos. Cadê os estudos? Ninguém vê, ninguém viu. É igual os estudos que queriam aumentar o IPTU em São Paulo em 40%, 35%. São os mesmos estudos, que ninguém vê, ninguém viu. O cidadão tem um cérebro de ostra mesmo, vamos falar a verdade. Tira no pé possível, né? Muito bem, está indignado também ou é a favor das medidas aí tomadas pelo prefeito? Eu penso de novo, se é horário de pico, eu quero andar mais rápido, eu vou de táxi, né? Hoje não está dando ainda mais não. Angélica já garantia isso. Gente, uma ação movida pela advogada Maristela Basso foi parar na Corte Interamericana por desrespeito da justiça brasileira aos direitos humanos. O caso envolve pessoas prejudicadas pela criação da Ambev em um acordo assinado em 2002, mas jamais cumprido e um julgamento exageradamente lento. Segundo a advogada que está conosco, um Estado não pode privar cidadãos de receber o que lhes é devido. Dê mais detalhes para nós, doutora Maristela. Então, esse é um caso antigo que nós acompanhamos há mais de 10 anos e que, na verdade, justiça não foi feita até hoje. São os ex-distribuidores da Ambev, da antiga Antártica, da Brahma e da Skol, que ficaram, depois da fusão das duas empresas, numa situação muito difícil. Não só muitos entraram em processo de falência, como alguns morreram, outros adoeceram severamente, quer dizer, foram privados de todos os mecanismos de sobrevivência, porque eles tinham seu pequeno negócio, seu médio negócio, e de um dia para outro esse negócio desapareceu. Então, eles entraram na justiça tanto para questionar, àquela época, 10 anos atrás, o ato de fusão, porque o ato de fusão das duas empresas foi aprovado com exigências, ou seja, exigências que o CAD, o órgão antitruste brasileiro, apresentou para que se respeitasse justamente o direito do consumidor e o direito desses distribuidores. Essas exigências não foram cumpridas, a fusão aconteceu, as empresas cresceram e esses distribuidores ficaram sem meios de subsistência. Então, entraram na justiça pedindo uma indenização e, até hoje, mais de 10 anos, a justiça ainda não se pronunciou, o que tornou inviável a vida dessas pessoas. Então, nada mais cabia a não ser recorrer ao Supremo Tribunal Federal e à Corte Interamericana de Direitos Humanos da OEA, da Organização dos Estados Americanos. E qual tem sido o procedimento do processo? Quer dizer, agora é aguardar que eles façam uma avaliação e como eles podem, de alguma forma, intervir no nosso país? Então, nós pedimos na Corte Interamericana de Direitos Humanos que faça uma investigação no ato de fusão, na medida em que, se o ato aprovado pelo CAD foi condicionado ao cumprimento de exigências essas que respeitem o consumidor e também essas famílias que ficaram os seus negócios, e são milhares, né? Nós pedimos que a comissão investigue o ato de fusão e que até o considere nulo, na medida em que, se não cumpridas as exigências, o ato é nulo. Nos dê exemplo de uma, pelo menos, que não foi cumprida lá. O respeito a direitos dos distribuidores que deveriam continuar distribuindo por um X período de tempo, ou a Skol,
ou a Brahma, né? Porque muitos distribuem os dois, outros distribuem só a Brahma ou só a Skol. Então, a eles foi dado um tempo para que eles, paulatinamente, saíssem do negócio, para que eles parassem de distribuir e encontrassem um outro meio de subsistência. Isso foi interrompido abruptamente? Sim, imediatamente. Quando a Ambev começou a funcionar, eles já tiveram o seu próprio sistema de distribuição, o qual foi criado em cima da experiência dos ex-distribuidores, porque eram distribuidores do Brasil todo, que fizeram estrada, percorreram, chegavam com seus produtos, né, com a cerveja em qualquer pontinho do Brasil, e isso foi aproveitado, usurpado por eles. Por outro lado, os preços também tinham que ser cuidados para que o consumidor não tivesse um aumento de preço ou uma dificuldade de encontrar o produto de um dia para o outro. E também que tivesse a liberdade ou de comprar um produto ou o outro. Em muitos pontos de venda, o comprador, o armazém, o supermercado, ficou obrigado a comprar os dois produtos e não um ou outro, como antigamente se fazia. Então, todas essas exigências não cumpridas tornam nulo o ato de fusão. E a doutora espera que lá seja mais breve do que aqui? Eu espero que lá a Nessa investigação avaliação, leve o Brasil a tomar consciência de que os atos hoje praticados no Brasil devem ser praticados à luz do respeito aos direitos que as pessoas adquiriram, à dignidade, né? A ter uma justiça célere, a ter uma justiça correta, enfim, que o Brasil tome consciência de que existe alguém também olhando por nós. E fomos também ao Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a demora do julgamento, porque uma justiça tardia não é justiça. Com certeza. Então, mais de 10 anos, com pessoas que já comprometeram até a sua sobrevivência física, né? Porque tivemos perdas mesmo de vidas desses distribuidores e seus familiares. Então, a gente foi ao Supremo pedindo ao Supremo socorro para que faça com que a justiça ande mais rápida. E é um direito que todos nós brasileiros temos. E você que gosta de rapidez é usuário da internet, não é? Porque imediatismo é com a internet mesmo. A gente vai lá, acessa o doutor Google, o Google da saúde, o Google da justiça, o Google da cidadania, tudo está à sua disposição lá. Então, presta atenção nessa notícia agora. Olha. Após quase 3 anos sendo adiada, a votação do Marco Civil da Internet deve ocorrer essa semana. O projeto pode mudar a maneira como os internautas se relacionam e consomem a web. A principal preocupação é em como controlar crimes e abusos como bullying, ofensas, racismo, né? Homofobia e pedofilia, sem que se desrespeite ou invada aí a privacidade dos usuários. Deputado federal Roberto Freire, qual tem sido o seu olhar sobre essa matéria? Contra esse projeto de lei. Até porque, como você diz, vários desses crimes já estão regulamentados na legislação própria. Não tem nenhuma necessidade de você criar uma legislação extravagante em relação ao uso da internet. A pedofilia é combatida e está sendo combatida. E o fato da internet estar aí como está não tem impedido que você adote providência. Talvez possa faltar a polícia e a justiça. Nós estamos vendo aqui uma justiça lenta. No caso da Ambev, é lenta em relação a toda e qualquer atividade. Infelizmente, o sistema judiciário brasileiro é claramente lento, ausente, não atende às necessidades da cidadania. Não precisa de nenhuma lei. Por exemplo, esse projeto do Marco Civil tem uma das coisas absurdas, que é um pensamento muito comum no brasileiro. Vamos regulamentar. No momento que você regulamenta, você acabou com a autonomia e a liberdade. Quem é que vai regulamentar a internet? O presidente da República? Por quê? Não, o presidente é uma pessoa democrática. Tá bem, e se vier um presidente que não seja? Você vai dar esse poder a ele? Poder de regulamentar significa o poder de coibir. Você pode até dizer, é justo que se faça. Tá bem, então você prefere a regulamentação, a interferência do Estado, à liberdade. É uma escolha sua. Eu escolho a liberdade. Não tem por que o governo estar interferindo. E se você quer discutir, por exemplo, uma coisa que se fala muito, a neutralidade.
que é um debate que se tem de se deve fracionar o ingresso na rede, as telefonias ou os provedores criarem pacotes específicos para maior rapidez, maior ligeireza, ou seja, você deixar livre para os provedores do telefone, que se acha que isso não deve, e eu acho que não deve, tem que criar regras que sejam gerais, mais democráticas de acesso, mas essa regra já existe. Hoje é assim. Eu tenho uma pergunta, se quiser deputado. mudar, você pode mudar isso, vamos discutir, nas leis de telecomunicações, mas não da internet. Eu quero entender uma coisa. Não tem país democrático no mundo que tenha lei de internet. Para a gente Tá. saber. Lei de internet tem sob controle as ditaduras. Na Coreia do Norte tem. Ah, sim, mas eu estou falando de ditadura, não vamos não especificar. dá, aí não vamos Até misturar. porque a gente vai começar a brigar, só vão querer ver de esquerda. Eu vejo também as Não, fundamentalistas. eu vou lhe dar, não. eu vou lhe dar até uma sugestão. Eu acho que a gente devia fazer um acordo com o Obama. Ele escuta tudo, vê tudo, pô. Mas Fica mais olha, fácil. o problema de escutar tudo, você tem que começar a imaginar que o Brasil, hoje, não tem capacidade nenhuma por conta de todo um atraso no nosso programa espacial, nós não temos satélite algum, ou seja, nós não buscamos saber aonde é que nós vamos ter a interferência, aí sim, devida. Era o Brasil não paralisar, como paralisou a plataforma de lançamento de Alcântara, todo o programa espacial brasileiro que foi paralisado nos tempos de Lula. Então, é começar a discutir seriamente. Por que não temos esse processo? Porque o Brasil não pode lançar satélite. Não tem pesquisas nessa área. Talvez, se tivéssemos satélites nossos, a gente poderia até imaginar que não fosse espionado. Agora, deputado, eu tenho alguns questionamentos. A começar por esse aqui, olha. Eu penso que o Ministério da Comunicação deveria fazer uma campanha no sentido de dizer que crimes são cometidos virtualmente, porque há muita gente aí do pensamento de que a internet é terra de ninguém, ou é de todo mundo. Mas então não ele é, faz, e ele acontece, tanto é que tem sido cometidos excessos pela internet. Então, uma coisa nesse sentido de fazer uma campanha de educação de como se comportar na internet e de dizer, sim, que cabe sanções penais e criminais. Outra coisa, deputado, que me incomoda muito é assim, olha, uma vez que nós tivemos recentemente um caso com um desembargador em alguma região do país, aí me falhou a memória, em que ele foi fotografado vindo de uma viagem de férias e alguém o fotografou, esse desembargador, e colocou na internet, nas redes sociais, fazendo críticas à forma como ele tinha viajado, dizendo assim, ele está aonde? No aeroporto internacional ou numa rodoviária? Se tratando de uma pessoa pública que tem um cargo que deve ser tratado com respeito, todo cidadão, claro, mas ele se sentiu prejudicado. O número de views que o incomodou, porque se eu tivesse visto só a família dele, outra família, foram muitos views. Muitas pessoas clicaram lá e teceram comentários. E a partir daí, ficou uma briga judicial, porque ninguém entendia quando ele argumentava com o desembargador. Ele dizia assim, não, a minha exposição, que para mim foi semelhante ao de um jornal de grande circulação. Então, jornal Uma situação, exatamente isso. não é? Pronto. Mas a lei não prevê. Não, claro que E é prevê. isso Não. que causa incômodo, Não, né? não Que eu é. acho que os deputados deveriam se debruçar e dizer assim, não, vamos mas é que organizar já- isso mas aqui. olha, tá lá, já tá lá. Mas vamos não fazer as tem coisas. view, não tem Se views, há- tem leitor. Olha, claro, mas olha, o vírus da internet é idêntico a um vírus de uma grande imprensa. E você, por isso, vai regulamentar a liberdade da imprensa? Não, você vai ter uma legislação que coíbe aquilo que é Então, eu vou considerado já crime. responder para o senhor. Nós estamos aqui diante de advogados. Esse é o prato cheio para o advogado de defesa dizer assim, Mas aonde o- está escrito isso? Mas e qual é o não problema? está escrito que em você- lugar mas- nenhum. o- Entendeu? Mas deixa não eu- tem deixa escrito, eu é a dizer- defesa. Deixa eu dizer, no momento que eu determino que alguém pode interferir na internet, hoje pode ser por essa causa justa, segundo você imagina, mas amanhã pode ser por Não, uma não, não. tentativa de calar a crítica que se Não, possa eu não fazer. penso no marco civil. Não, eu penso deixa eu em mostrar. algo se debruçado na internet. Mas Liliane, se eu tô Liliane, debruçado, talvez eu- hoje tem, por exemplo, pedofilia é crime. Claro, sempre. E praticado, seja onde for, Foi, de que tendo forma, conhecimento, você tem que usar a justiça. Boa, é. E a internet não impede.
Agora, é um processo judicial. Como é um processo quando a liberdade de imprensa possa ser atacada, mas um jornal cometeu um crime. Certo. Ele também pode ser Seria o mesmo, responsabilizado. Liliane, seria o mesmo que eu coisa. imprimir uma O que não cartilha, pode- imprimir uma cartilha com pedofilia. É a mesma coisa. É uma coisa e não tem é nada de crime, internet. é crime, Tá, entendeu? então por que surgiu a lei Carolina Dickmann? Não existia nada que contemplasse aquele crime. Vocês percebem? Mas tá não, tudo muito... contemplou. Não, Tá contemplou. muito no iCloud, sabe aquilo que você não vê? Mas aí você... Mas o crime, a lei Dickmann, né? É, Carolina Dickmann. Não foi da internet. Mas foi criada uma lei com esse nome não dela. foi criada uma lei para o crime cibernético. Claro, você pode criar. Então. Mas isso. é uma lei específica sobre crime. Tá. Não é de regulamentar a internet. Perfeito, entendi. Não, o jornal pode praticar um crime e deve ter uma tipificação daquele crime. Uhum. Agora, você não vai criar uma lei para regulamentar a liberdade de imprensa. Entendeu? Perfeito. O que eu estou discutindo, não pode ter uma lei sobre internet que dá a presidente da República Os direitos. ou presidente da República de regulamentar, dizer como ela deve funcionar. Não pode. Cheque em branco. Claro. Ô, deputado. Agora, crime lá cometido pela internet é um crime que tem que ser, pela justiça, punido. Tal E como tem pune sido quando punido. o crime é cometido usando a liberdade de Eu imprensa. acho que, Liliane, o que você está só falando agora é eu o vou botar seguinte... mais lenha na sua fogueira aí. Pode pôr. Ah, vai ver esses black box aí, que eu sei que você chama eles de outra coisa. Chamo de black bosta. Entendeu? Não tinha tipificação. E que pra mim tem tipificação. Como não tem sim. tipificação? O quê? Quem disse que os não argumentos tem? Diz que não Mas tem. quem disse que não tem? Todos disseram. Quem? Pô, quem? Tanto Eu é. não. Mas eu a lei aqui está disse aí, que tem. ele vai dizer, mas a lei está aí. O Qualquer advogado de defesa tem que falar depredação mesmo que não tem. Típico penal. O problema, e digo mais, muitos desses estão sendo processados aí, Que daqui a pouco bom, você eu vai ver. quero Claro. anunciar isso mesmo. Bandido é bandido. Essa coisa de Aqui não dizer mesmo, que tem veja, crime, aqui tem. mesmo, Liliane. Olha, nós temos leis até demais. É. Isso que atrapalha. É, Facilita a nós temos até defesa. demais. Não é Facilita o a problema defesa. da falta da lei, mas da Facilita. falta de uma boa polícia, de uma excelente justiça, coisa que nós não temos. Olha aqui, deixa eu só explicar uma coisa para você. Aqui no seu programa, quando teve, logo eu fui chamado aqui para participar de uma mesa interessantíssima, e eu chamei os caras de Black Boss também, porque são Black Boss, é o seguinte, É ele. e é claríssimo que está tudo tipificado. Acontece que são crimes em que permite que a pessoa responda em liberdade, então dá a sensação, De dá uma impunidade. sensação de que o processo não está correndo. Porém, está em curso aqui em São Paulo mais de 150 casos, em Boa, função vamos contar. daquela quebradeira, daquela, vamos dizer assim, aquilo não é nem manifestação. Não. Aquilo ali, para mim, é terrorismo. Você sair quebrando tudo, aquilo é um negócio absurdo. Também não vamos. Vamos exagerar, né? Tá bom, também. deputado, tá bom. Eu vou recuar um pouquinho, então. É terrorismo mesmo. vai. É terrorismo contra a democracia. Muito bem. O que pensa, doutor Marcelo? Eu sou a favor de uma positivação daquilo que realmente nos apresente como lacuna. Né? O deputado bem apontou, o doutor Alexandre também. Eu entendo que nós temos um cenário atual, moderno, de tecnologia que realmente fica muito distante de qualquer coisa hoje legislada. Né? Então, uma coisa é falar de bullying, outra coisa é falar e tratar o bullying virtual. Né? Então, aquilo que nós realmente não encontramos hoje normatizado, eu sou totalmente a favor que seja. Doutora Maristela? Eu concordo com o deputado que nós temos leis já muitas. O problema é a sua aplicação e interpretação. Eu, desde o início, já há 10 anos, venho defendendo que a internet não é uma terra sem lei. As mesmas leis que estão aqui no mundo físico são as leis que estão na internet. E não se precisa criar mais nenhuma outra lei, nem para definir crime, nem pedofilia, nem adultério, nem conduta desonrosa, nem para respeitar a imagem de alguém. São as mesmas leis do mundo físico são aplicadas na internet. E, claro, que é importante, como você disse, uma campanha na qual se deixe claro às Esclareça pessoas isso. que as mesmas leis daqui de verdade, estão na que internet. o povo acha que não. Acha Mas, que é um olha, mundo distante, que não acontece. Mas acontece. Não sei se é porque não é um problema de idade meu, porque isso é da idade da humanidade. Mas quando não tinha internet, tinha carta anônima. É verdade. Né? E causava naquela oportunidade males terríveis. É verdade. Até hoje, né, deputado? Sim, mas hoje já na carta anônima você mete pelo anonimato da internet que tem isso que você vai proibir como? É.
Né? Então é a mesma coisa. Carta nona, como você podia proibir? E causava problemas. Agora, os seus pares, como é que estão pensando? Porque o instrumento de comunicação daquela época provocava um crime não da dimensão que a humanidade hoje tem e que o instrumental da rede oferece. Até porque a carta nova era difícil de rastrear. Claro, e na internet você rastreia. Você rastreia, inclusive hoje é até mais fácil, porque, olha, o crime da pedofilia não precisa você ter uma lei da internet. Não. O que você precisa saber é o seguinte, a investigação do crime de pedofilia tem hoje um outro instrumento e que é possível, através dele, você, inclusive, desbaratar redes de pedófilos pelo mundo. Internacional. Internacional. Né? Até com eficácia bem maior. Então, não tem o que ter lei. Não é isso. A lei significa, quando eu falo isso, é eu controlar aquilo que pode ser um instrumento político de governos que não gostam de serem criticados. E os seus pares lá? Como é que tem se comportado lá? Você acha que eles... Como é que eles têm... Qual tem sido o pensamento? Eu tenho muito receio aí de algumas conversas, porque o governo está fazendo muito esforço. Ixi. Esse governo fez muito esforço também para regulamentar a mídia. Está fazendo muito esforço para regulamentar a internet. E, infelizmente, eu não imaginava isso, o PT descambou para práticas que são desrespeitosas à democracia e à república. Deixa eu falar, eu assinei... Não confio nenhuma proposta do governo que fale sobre liberdade. As posturas que o PT assume em relação ao Supremo Tribunal Federal, evidentemente, não são posturas de quem respeita a democracia e a república. E, portanto, qualquer discussão no campo da liberdade, eu tenho que esperar e nós podemos ter pelo menos de um ano para ter um governo democrático, e aí pode até se discutir com maior tranquilidade. O senhor talvez possa me ajudar agora nessa informação que eu vou dar. Desse número que não me ocorre agora. Eu participei de um manifesto pela internet do Avaz, que é avaaz.com.br, onde a gente levou muita gente, inclusive, a equívocos, porque o documento que informava o pedido de assinatura é ambíguo. Não se dá para entender qual é a postura que o Gilberto Gil está adotando. Não, mas é o Gilberto Gil. A gente não entende muita coisa que ele fala. Mas ele é de apoio. O documento que pedia apoio era a favor da lei, defendendo como se fosse a liberdade. E eu quero dizer que na lei tem algo tremendamente preocupante, porque significa o fim da liberdade na internet. Dá poder a presidente da República e a grupo ligado de regulamentar a internet. Só isso já basta. Só isso já basta. Então, olha, isso aqui fica o alerta, viu? Para que você possa realmente ler, porque vem com título e muitas vezes o conteúdo não condiz com o título, né? Você leia atentamente, porque isso chega assim, a manifestação que a gente faz aí pela internet. E quantas assinaturas que os deputados prestam atenção? 1 milhão, 1,5 milhão? Não, tem um número. Essa ligação, não. Tem um número aí que depois pode tornar até projeto de lei. Não, aquilo é uma petição pública. Né? Não faz o caminho da internet. Para você ter a tramitação de uma lei de iniciativa popular, é um outro tipo de adesão. Não é através dessa VAZ. A VAZ é uma petição pública. Se for para favorecer o governo, qualquer 4 assinaturas eles fazem um bruto no estardalhaço. Agora, se for para apoiar a oposição, precisa 1 milhão. Não, mas essa teve muito. Inclusive, eu estou falando isso porque algumas pessoas assinaram, inclusive, com a minha posição. E eu quero dizer que eu li e fiquei confuso. E até alertei, olha, tem ambiguidades. Não, mas só isso que você acabou de dizer, com todo respeito, que vai deixar a critério de uma pessoa ou de um ônibus. Sobre neutralidade. Exatamente, só isso aí, e só isso aí. Esse projeto tem que ir para a sexta Câmara com C, ou seja, cesta de lixo. Olha aí, gente, venha participar conosco, estamos ao vivo de 12h a 13h, manifeste aí também o seu pensamento a esse respeito, através do telefone do ouvinte, que é o 11 581 3782. O próximo assunto são cidades que querem aproveitar a Copa para consolidar o turismo. Bom, o turismo e a capacitação profissional foram apontados como grandes benefícios que a Copa do Mundo proporcionará, segundo pesquisa feita pela USP. Segundo a maioria dos entrevistados, o Brasil deveria aproveitar o momento de visibilidade internacional proporcionado aí pelo evento para implantar uma agenda turística mais consistente, atraindo turistas por vários anos após a Copa. Ainda há tempo, doutor Marcelo?
Temos que acreditar que sim, se não necessariamente... Bem, medidas existem. Nós aqui hoje representamos a Associação Brasileira das Agências de Viagem, a ABAV, né? E podemos dizer que o papel de prospecção desse turismo é muito forte da nossa parte. Representamos a maior cadeia de distribuição, né, do turismo no nosso país. Batalhamos muito por uma regulamentação, né, que, na realidade, foi proposta em 2001, né, que é exatamente para regulamentar essa atividade desses agentes, desses distribuidores. Estamos lá numa luta muito grande com o presidente da entidade, o senhor Antônio Azevedo, que, inclusive, conseguimos o apoio do presidente do Congresso, né, do deputado Henrique Alves, tanto que, logo na sequência de uma reunião... Câmara. Da Câmara, exatamente, né, que nos apoiou e 3 dias depois, nós tivemos um requerimento também de urgência na votação desse projeto, o projeto 5120, exatamente para... o grande objetivo desse projeto é a formalização dessa cadeia de distribuição. E isso tem muito a ver exatamente com essa pauta, porque, na realidade, nós podemos dizer isso tanto de capacitação, mas principalmente de formalização. Né? Uma preocupação muito grande do próprio deputado, quando nos ouviu pessoalmente lá em Brasília, falou, olha, vocês me convenceram exatamente por esse argumento. Eu acho que o risco é muito grande, realmente, do país receber esse tanto de gente na mão de informais. Né? Então, a gente acredita muito, a própria entidade, ela tem um instituto específico para exatamente capacitar e certificar profissionais desse setor. Né? Então, a luta é grande, o tempo é curto. Né? Mas a gente precisa pensar nessa sustentabilidade, né? Pensar em garantir o país não necessariamente só para o evento, mas para o futuro. Vamos falar, dar um endereço eletrônico que as pessoas possam ter maiores e melhores informações? Sim, a ABAV, na realidade, é www.abave.com.br. É um dos endereços virtuais mais visitados de todo o país do segmento do turismo. Né? A prospecção é o grande objetivo. Né? Precisamos lutar muito por isso. Nós temos uma lei federal, desde 2008, que trata do segmento pulverizado, fala tanto de transportadora turística, quanto das agências, dos prestadores de serviços como um todo. Né? Especificamente falando dessa cadeia de distribuição, é extremamente válida essa nossa luta, na busca dessa formalização. Imaginemos o risco, né, de estrangeiros visitando o nosso país por agora, na mão de informais. O que isso pode... Eu não sei nem se o risco não está na mão dos formais. Por quê, Tchulin? Porque eu vou dizer um negócio para você. Eu temo muito, eu torço intensamente para que tudo dê certo. Mas é aquela coisa, isso é coisa de corintiano, né? Você vai torcendo... Pode fazer o seu comentário, por favor, sem ofender Você sempre acredita que vai dar certo, depois você é desclassificado. É o seguinte, você chega em São Paulo, tem quadrilha... O Fluminense conseguiu isso. Você vê, quer ver? Vê como são as coisas. Você chega, por exemplo, num aeroporto, a insegurança no momento que você chega, você sai com um táxi, estão sendo assaltados pessoas com motocicletas. Quer dizer, você é um pato saindo de um aeroporto internacional. Por exemplo, a cidade de São Paulo não tem a menor segurança. É zero isso aqui de segurança. No interior, não. Agora estão tocando fogo lá nos ônibus, nos carros, mas é muito pouco perto de São Paulo. O do Rio de Janeiro é muito inseguro. O meu medo é que a gente esteja cuidando muito da parte formal, do estádio. Já abandonamos os entornos, né? Os entornos já pode alagar, pode ficar de qualquer jeito. Tem que terminar os estádios, pelo menos os estádios. Mas o meu medo é que nessa outra parte a gente não possa transformar a Copa com uma propaganda negativa. Sem dúvida. Porque eu vou lhe dizer o seguinte, o que tem de assalto na cidade de São Paulo, se você está em São Paulo, você não pode ir a um restaurante depois das 11. Um paulistano não vai. Porque não há segurança. Eu estou falando alguma mentira aqui. Não estou. Advogo para restaurante, eu sei o que eles sentem de preocupação. O que se vende de carro blindado em São Paulo, por exemplo, em Brasília não tem tanto, por enquanto, pelo menos. Olha, o que se fala em Brasília é que hoje você está com um nível de violência inaudito. E eu, com certo distanciamento, até porque percorro o Brasil sempre, olha, São Paulo ainda é um dos lugares mais seguros do Brasil. Deus me livre. Tá louco, senhor. Então eu estou andando um pouco por aí. Olha, os dados dizem isso. É que São Paulo tem os dados muito esquisitos. Por exemplo, aparece lá. São os dados brasileiros. Então, até porque esse negócio da gente dizer... Olha, teve uma pessoa, quando eu falo isso, teve uma pessoa que disse a mim, mas é danado, porque tem as pessoas que querem São Paulo, Nova York.
Mas não se preocupe que Acre continue como Acre. Não, mas isso ninguém está Não falando. Não é você, isso, mas é um pouco da ideia de que São Paulo é um desastre. Não, desastre é o Brasil. Desastre é o Brasil. Não, mas eu até concordo com essa parte também. Mas tem mais, isso não é um problema para ser resolvido para a Copa. Sem dúvida. Porque o problema não é da falta de profissional na Copa, não. A falta de profissional é o tempo todo. Os nossos aeroportos são umas desgraças o tempo todo, não é apenas para a Copa. Não, mas eu estou querendo... Então nós estamos com falta de mobilidade, é antes da Copa e vai ser depois. Meu enfoque é o seguinte, é usar, talvez isso possa ser uma propaganda negativa, exatamente ir ao contrário. Ao contrário da ideia de aproveitar a chegada para prorrogar no tempo as visitas dos turistas. Isso dessa forma que eu coloquei. Basta ver algumas revistas internacionais que falam sobre futebol, fizeram algumas reportagens que são dramáticas para os brasileiros, né? Porque é mostrando o que é que significa o Brasil, coisa que muitas vezes a gente, como convive todo dia, passa todo dia, não atentou. E eles estão lá preocupados. Ou seja, essa Copa que Lula, quando trouxe, num clima de euforia, pensava que iria ser algo idílico, evidentemente está trazendo preocupação para ele e para todos nós. Eu concordo plenamente que pensar na sustentabilidade do país deve ser o foco. Isso a gente não tem como fugir, né? A Copa junho, julho, né? O setor privado tenta fazer realmente forte esse papel. Temos aí um novo ministro, né, do turismo que vem do Sebrae, Vinícius Lage. Podemos comprovar isso? Hora boa para trocar, bem em cima do coisa, né? Momento certo. Seria como você está pilotando uma empresa, assim, você vai lançar o produto e tal, troca os diretores todos. Isso é verdade. É uma coisa meio maluca. Porque os links, as ligações com o setor privado, realmente a gente tem uma dificuldade muito grande nisso. A sustentabilidade é, por nosso setor privado, muito pensado, isso é indiscutível. Nós temos um evento em setembro, no final de setembro, a Expo Internacional de Turismo, de 24 a 28, aqui no Pavilhão de Exposições do Anhembi, que é uma prova disso. Nós temos aqui o mundo expondo aqui, junto aos canais de distribuições, transportadoras, mercado corporativo, todos participando desse evento, exatamente para pensar o Brasil enquanto turismo, né? Isso existe. Agora, acredito muito que a questão não é realmente mais imediata. É sustentabilidade do turismo do país. Gente, para presidente do TJ, justiça precisa de alternativas. É o nosso próximo assunto, logo depois do intervalo comercial. Vamos e voltamos já já. Eu te espero. Convido você a participar do nosso programa Ambiente Legal. A verdade que estava vendo é falta de vergonha. É falta de vergonha. Sustentabilidade num papo alegre, divertido e descontraído. Quando você fala de eficiência, você está falando de sustentabilidade. Seria uma saída para a cidadania no Brasil hoje. A saída para a cidadania no Brasil hoje é focar na mudança do sistema eleitoral. Ambiente Legal. Aqui, na TV Êxito. Olá, eu quero estar com você, celebrando a graça e a bênção de Deus no Bênção na Web. Que a alegria de Deus possa hoje entrar na sua vida, meditando a palavra de Deus, refletindo e transformando em vida. Não perca a nossa programação na TV Êxito. Assista conosco esse programa, recebendo sempre a alegria de Deus na sua casa. Muito bem, estamos de volta com o programa Gente que Fala, hoje tendo a alegria aqui de receber em nossa mesa o deputado federal Roberto Freire, a advogada Maristela Basso, também o advogado Marcelo Oliveira, o advogado Alexandre Thiolier e um grupo aqui de estudantes da Anhembi Morumbi, eles que são estudantes de comunicação. Muito obrigada pelo carinho, é sempre uma alegria tê-los por perto, e lembrando que esse aqui será o futuro de vocês, né? Esse universo aqui, viu? Muito bem, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, José Renato Nalini, disse que os brasileiros, olha aí, precisam urgentemente de formas alternativas para resolver conflitos como a conciliação, a negociação, a mediação e outras modalidades, ou os resultados continuarão sendo sempre tardios. O país tem hoje 200 milhões de habitantes e 93 milhões de processos aguardando solução, que foi a primeira pauta, inclusive, aqui com a doutora Maristela Basso. E aí, Alexandre Thiolier? Então, o que acontece é o seguinte, isso que o presidente Nalini falou é o óbvio ululante, né? Precisamos encontrar soluções.
Mas se nós formos falar em termos de Brasil, primeiro eu queria fazer uma observação à doutora Maria Estela Basso. Eu gostaria que a doutora Maria Estela Basso pensasse também na possibilidade de, quem sabe, se aproximar, já que tem esse cabedal da questão dessa medida perante a OEA, do pessoal de precatório. Esse pessoal de precatório são pessoas que não recebem do Estado, o Estado desapropria e fica por isso mesmo. Não é nem uma questão de 10 anos, nós estamos falando de gerações. Então, já que tem já que tem esse estudo preparado, procure a Associação dos Desapropriados de São Paulo. Enfim, se fizer uma pesquisa no Google rapidamente, vai encontrar e procure entrar em contato, porque eu acho que seria interessante. E, embora eu acho que há muita dificuldade, vamos dizer, no trâmite dessas medidas internacionais, mas, enfim, isso eu só falei dos precatórios porque a coisa é mais social, sem dúvida nenhuma. Com relação aqui se nós formos falar em processo no Brasil, nós tínhamos que repensar o Código de Processo. Por quê? Os códigos de processo são os instrumentos que fazem a justiça caminhar. Então, um Código de Processo brasileiro, como é hoje, seja civil, penal, militar, não importa, ele abrange regras que atingem o Acre, atingem São Paulo, atingem a Amazônia. Então, muitas vezes, determinadas medidas que não precisam ser seguidas pelos acreanos ou pelos paulistanos ou pelos paulistas acabam tendo que ser seguidas por conta do Código ser federal. Isso já houve no Brasil no passado, existiam vários códigos, o que facilitava a instrumentalidade do processo. Agora, o que para dar antecipação, nós temos que fazer umas mudanças simples, na minha opinião. Não adianta fazer uma conciliação, chamarem as duas partes para conversar, depois que o processo está caminhando há 2 anos. Essa conciliação tem que ser feita no início do processo, que, aliás, já consta da proposta do Código de Processo Civil, que está em andamento na Câmara Federal. Foi aprovado na Câmara agora. Está indo para o Senado. Está indo para o Senado. Ali tem algumas coisas também assustadoras, mas faz parte do debate, o debate tem que ser no Senado. Todas essas alternativas, por exemplo, um processo de arbitragem custa uma fortuna. O processo de arbitragem não é feito para resolver problemas de inquilino, embora exista algumas câmeras de arbitragem para isso, especialmente, acho que no seu estado, em Pernambuco, deve ter uma, se eu não me engano. Mas ela é vista como disputas de questões muito maiores, muito mais complicadas, etc. Essas conciliações, negociações, mediações, isso deveria ser feito pelo próprio tribunal, me perdoe, presidente Nalini, porque hoje se aposenta um desembargador com 70 anos de idade, que é a idade limite, que ele está no pleno vigor. No ápice. Do seu entendimento. Um advogado com 70 anos é um advogado na fúria total, com todo o seu conhecimento pronto à disposição de serviços jurisdicionados. Esse desembargador aposentado poderia fazer parte de vamos dizer, da parte de mediação, de composição, antes de existir o processo. A pessoa era intimada para comparecer numa audiência presidida por uma pessoa de altíssima experiência. E ele poderia, como ele não está vinculado ao processo, porque o juiz que está vinculado não pode dizer se fulano vai ganhar ou perder, ele podia dizer, olha, meu amigo, isso aí está correndo risco. Aí o advogado vai e fala, não está, mas olha, veja lá. Então, existem alternativas para se trabalhar. É óbvio que isso depende da integração e do Tribunal de Justiça de São Paulo, escutar um pouco a OAB, escutar um pouco a Associação dos Advogados de São Paulo, o Instituto de Advogados de São Paulo, e não tomar decisões, como foi no passado, assim de sopetão. Por exemplo, instituir o processo virtual em São Paulo, que foi um Deus nos acuda. Eu dormi 4 vezes, acredite ou não, com o prazo perdido, porque a minha petição não conseguiu entrar no sistema eletrônico, porque estava entupido. Isso para o juiz não é nada, para um advogado dormir com o prazo perdido é um desespero. Não dormi, evidentemente. No dia seguinte apareceu um bilhetinho lá apareceu um e-mail. Realmente não estava funcionando. Então, essas são algumas sugestões práticas, mas isso, evidentemente, daria um programa, com toda certeza, e seria muito interessante que a Câmara Federal pudesse... Não, eu acho que o que você está falando, 2 coisas. Uma que eu queria aqui salientar, mas a primeira é que o próprio tribunal entrasse em contato, através das suas assessorias, com o Senado, até para discutir o que é que pode avançar em alguma dessas questões, porque o processo de Código de Processo Civil está sendo
ultimado no Senado, então era importante. A outra coisa que você levantou, uma briga que eu tenho como parlamentar há muito tempo. O Brasil, a cada dia que passa, torna a federação ainda mais uma ficção. Né? Você hoje tem uma centralização quase que total. Tudo é Brasília. Tudo é o poder central, é a União. Então, você já deu um exemplo, você tinha antes um Código de Processo Penal, você tinha uma série de outros códigos que tinham esse rebatimento estadual. O Estado, com as suas circunstâncias, com as suas realidades, levava em consideração na elaboração do seu processo. Isto acabou. Você puxa e fala em 93 milhões, que poderiam ser a metade se você desse maior autonomia aos estados e aos tribunais de justiça para resolver, em última instância, alguns dos processos que estão aí. E ir para o Supremo ou para os tribunais superiores apenas em recurso extraordinário. E com valor e com valores de dupla sucumbência, claro, coisas desse tipo, agora, porque do jeito que vai, todo mundo recorre. Eu brigo há muito tempo. A gente fica falando é súmula vinculante, levando tudo lá para cima. Eu digo, por que é que não distribui lá para baixo? É verdade. Por que é que você não começa a diminuir o fluxo de recursos nos tribunais superiores, que é uma loucura, são desses 93 milhões, por que você não resolve lá? E outra, né, o Brasil teve uma grande conquista, nós fizemos, os juizados especiais. Sim. Por que não aprimorá-los, ampliá-los e dar a dimensão da jurisdição nos estados? E outra questão, as ações de classe, que existem em vários países, em vários diplomas internacionais, é a ação em que determinado ponto, a que atinja toda uma cadeia de pessoas, ela, independentemente da pessoa figurar ou não no processo, ela é beneficiada. Claro. Então, por exemplo, no caso várias coisas, né? Mas... Isso tudo é... Agora, evidentemente, cabe um programa aqui para falar sobre isso. Claro, agora, olha, o dramático é que no Congresso nós damos... são poucos os que dão a exata importância da discussão de um código desse. É incrível. Mas o que esse povo está fazendo lá também, que não sabe da importância do... O que é isso? Está fazendo. Bem. Tanto é que está aí o código. Está aprovado. Tá aprovado. Vai para o Senado. Eu estou dizendo que isto a sociedade, eu não estou falando só do parlamentar, não dá muita dimensão. Eu vi lá, inclusive, uma grande mobilização, e sabe qual era a grande discussão? Era se advogado ia ter sucumbência ou não. Advogado... No recurso proporcional. É uma discussão que pode ser feita, pode, mas isso era o detalhe do detalhe de um Código de Processo Civil para a sociedade brasileira. É isso só que eu estou dizendo, não é criticando a ninguém, é dizendo a pouca importância. E o Congresso tem esta importância, mas se quer ver o Congresso sempre naquilo que é o detalhe, muitas vezes o pior dos detalhes. Eu quero pedir desculpas aqui, porque eu acho que eu fiz um erro de concordância verbal que me incomodou muito. O brasileiro... precisa urgentemente de formas alternativas para resolver conflitos, não resolverem, tá? Muito bem, eu sigo aqui com a hora e vez do telespectador ouvinte. Ué, ô Tcholier, não grita acorda, Alckmin? Porque grito com muita falha. Acorda, Alckmin! Acabei de dizer, São Paulo é a cidade, com toda, independentemente da colocação do deputado, a sensação que você vive em São Paulo, e aqui estão os estudantes aqui de comunicação que não me deixam mentir, o que é isso? Sai da balada às 3 horas da manhã para ver o que acontece. Não tem nenhum ônibus na rua. Não tem policial na rua. Se você sair daqui do estúdio aqui, conte daqui até o lugar onde você for, quantos carros de polícia você vê em São Paulo? Não vê. Não vê, a polícia está escondida, a polícia está atrás das câmeras, ela quer ver as câmeras. Nós queremos ver a polícia na rua, eu quero ser abordado pela polícia e a polícia me revistar. É isso, eu quero ver a polícia revistando. Então, acorda, Alckmin, com toda certeza. Mas para botar ônibus na rua, tu manda acordar a Haddad. Mas também acorda a Haddad. Já mandou também, ó. Por que não? Por favor, mas não é assim. Olha, eu quero dizer que São Paulo, apesar de todos os problemas, e aonde não tem problema,
Mas em relação ao Brasil... Mas aqui tem dinheiro, né, deputado? Aqui tem dinheiro. Também... Lá o povo diz assim, aqui não tem dinheiro, não tem mesmo. Nos rincões aí do país, não tem mesmo. Mas aqui tem. Aqui tem outra coisa, má gestão. E aí eu tô falando de todos os governos, não vou falar só de um não. Porque aqui, ó, gritou aí, né, acorda... Acorda, Haddad. Aliás, eu fui até além, eu fiz a corda Kassab, que era o anterior, que era tão ruim. Esse prefeito aí que tá aí é tão ruim que ressuscitou o Kassab. O Kassab vai sair candidato, vê se é possível um negócio desse. Doutora Maristela, esse é um programa democrático, entendeu? E que aflora os ânimos. Você viu que o meu querido Chiolê, ele veio aqui fazer terapia, porque ele sai aqui isopilado. Claro, porque eu fico louco na rua. É por isso que eu preciso fazer terapia. Olha aqui, para terminar aqui a opinião do Maurício, ele diz, é uma vergonha o que está acontecendo com o nosso estado, com a nossa cidade. Mais uma vez, demorei 3 horas para chegar ao trabalho por falhas no metrô. Isso aí é uma vergonha, realmente. Né? Metrô e o trem também. Não há um dia que o trem não pife em São Paulo. É o trem metropolitano. Não há um dia. É só acompanhar. Participa conosco o Evaldo Mendes. Ele diz assim, qual é a estimativa do dinheiro que será aplicado por empresas de hotelaria nacionais e internacionais nos próximos anos aqui no país? Bem, embora não tenha uma ligação direta com as entidades hoteleiras, é óbvio que nós os conhecemos, a gente sabe que o investimento na hotelaria é muito grande, pode-se dizer claramente, bilhões de reais, né? Inúmeros empreendimentos sendo levantados e sem qualquer intenção de que estejam prontos exclusivamente para a Copa, né? E até para Olimpíadas. A gente sabe de muita gente aí. Eu posso? Por favor. Olha, eu fico imaginando, isso é um mantra que completamente equivocado. O carnaval do Recife, Olinda e de Salvador e do Rio de Janeiro mobiliza muito mais hotelaria, transportes em geral, da aviação, trem, as nossas estradas, mas muito mais do que qualquer fim de semana da Copa do Mundo vai mobilizar. Nossa! Muito mais. Que dado importante. Mas, claro, por favor, a cidade de São Paulo comporta, por exemplo, um grande programa de parada gay, um grande final de semana de Fórmula 1 e tem estrutura maior, muito maior do que o que vai mobilizar a Copa. Né? Qualquer força-tarefa num aeroporto vagabundo que nós temos, que é péssimo para a sociedade e para a cidadania brasileira, independente de Copa, qualquer força-tarefa nesses aeroportos resolveria a questão do tráfego no final de semana de Copa. Não precisa. Para com isso. Ele é do setor de turismo, ele deve saber. A África do Sul ou qualquer desses países que fizeram Copa não tiveram nenhuma grande enchente de turismo. O que é importante desse momento é o Brasil vender como turismo para o que ele aqui está propondo. Uma sustentabilidade nessa questão. Se nós somos muito frágeis. Alguém pensar que o Brasil vai resolver problema com Copa do Turismo, não vai. Nós temos menos turistas do que a Argentina, do que o Uruguai. Você veja que coisa absurda. Com tantos atrativos na cidade, né? Com tantos atrativos no nosso país. Mas por quê? É verdade. Falta governo, filho. Não é que falta o Brasil. Falta gestão, né? Então, falta governo. Eu digo logo. Olha aqui. Falta governo. Falta gestão do governo. Em vez de você mandar acordar, você olha, falta governo. Porque quando eu falo, dizem que eu falo demais. Olha, o Helder do Ipiranga, que participa conosco, diz assim, gente, como foi possível que a PM e o Corpo de Bombeiros tenham demorado mais de 2 horas para agir nas depredações e vandalismo no CEAGESP? Não demorou, peraí, não demorou. É pior do que o senhor está pensando. Como é o nome dele? Helder, é pior. O batalhão de choque chegou em menos de 30 minutos. Só que eles estavam portando armas. E por conta disso, a voz de comando foi: não façam nada, esperem chegar um batalhão que não tem arma de fogo. E tocaram fogo na CEAGESP. Essa foi a orientação. Então me diga uma coisa, isso não é erro? Pense bem, isso não é erro de gestão, de governo. Mas isso você não entra atirando também, os policiais que é isso? Meu Deus do céu, é um bando de bandoleiro tocando fogo no CEAGESP. Tá bem, mas olha, só uma coisa. Que é isso? Faltou, evidentemente, o planejamento e qual era a tropa que deveria ir. Agora, se alguém cometesse a irresponsabilidade de armado
e tentar conter aquilo, evidentemente seria mais irresponsável. Mas não vai, não usa arma, ué. Mas não usa arma. Olha, mas num momento desse, quem tiver armado, o risco que tem é de usar. É evidente, e por isso que não pode Então tá perfeito, toca fogo no exército. Não é isso que eu não estou defendendo. O erro foi ter mandado uma tropa que não poderia mandar para conter problemas como aquele. Não dava para tirar o cinto e deixar o revólver com a chefia? Eu vou pedir álcool para você. Eu estou pronto à disposição, só ligar. O Jaime do Jardim Bom Filho. Você acorda e você toma conta. Tomo conta das armas, não tem problema nenhum. O Jardim Bonfilioli vem o Jaime, que é para a doutora Maristela. A extinção da CPMF teria dificultado o rastreamento de dinheiro ilegal mandado para fora do nosso país? E tem a outra pergunta, que você saiu do Jornal da Cultura? Bom, quanto à questão do rastreamento, hoje não é difícil, é fácil, basta ir atrás. O governo tem, no Ministério da Justiça, um departamento de recuperação de ativos e cooperação judiciária internacional que é bastante eficaz. Então, hoje, mandar dinheiro para fora sem deixar rastro, com a internet, com os meios de tecnologia, é muito difícil. Se levar na cueca, talvez dê. Eu diria... Não deu. Não conte com É que não estava indo para fora. Não conte com o fato de que a internet é um mundo sem lei porque ela é, e não conte com o fato de que a tecnologia não pode ser rastreada. E se precisar, está aí o Departamento de Recuperação de Ativos, que tem sido bastante eficiente. Sim. Olha aqui, o Robson de Guarulhos, nós temos que ser um pouquinho mais rápido para responder a todos. Pode vir. Porque o governo do estado de São Paulo, mesmo depois de ter desapropriado o quarteirão da chamada Cracolândia, agora comunica que o centro cultural que seria construído não vai ser mais por ser considerado uma obra cara? Mas é brincadeira. Porque todo aquele lançamento era marketing. Já viu falar em marketing? Marketing político. Sabia que não poderia fazer. O ex-prefeito Kassab fez o mesmo. Apresentou um projeto magnífico, gastou-se fortunas com o projeto, sabendo que não dá para fazer. Não dá para fazer, e é vergonhoso. Porque isso foi alertado, a oposição falou. Também falou baixinho, né? Mas é verdade, é que não dava para fazer e não vai poder fazer. E metade do que foi prometido, não, pouco mais da metade do que é prometido pelos governantes, não se cumpre. Essa que é a verdade. A Juscelene Jassanã, deputado Roberto Freire, esse marco civil, se aprovado, não é uma espécie de ditadura digital? Não chega também a tanto, porque tem pequenos aspectos que podem ser utilizados para inibir ou reprimir a própria liberdade. E por isso mesmo que eu não acredito que se aprove tal como está. E eu preferia rejeitá-lo. E se precisar ser feita algumas questões no tocante à neutralidade, garantindo mais, vamos buscar as leis específicas. Lei de telecomunicações, que são aquelas que tratam das nossas telefônicas. Vamos dividir como será a intervenção dela no processo da internet. Não numa lei da internet, mas na própria lei que a Anatel até regulamenta, e aí sim você pode ter, sem precisar estar atentando contra a liberdade, que é fundamental. A internet nasceu livre e é bom que continue livre. O Jair do Campo Belo, obrigado pela participação, doutora Maristela. Olá, queria saber se o seu comentário no Jornal da Cultura, que disse a seguinte frase: a Bolívia é insignificante em todas as perspectivas. Isso não foi um pensamento racionário, retrógrado? Por favor, eu gostaria que a senhora falasse se é a sua ideia atual. Bom, esse episódio da Bolívia deu muito pano para manga e me trouxe muitos aborrecimentos. Primeiro, a gente tem que voltar ao momento em que o comentário foi feito. E, segundo, a quem comentou logo depois e tornou o meu comentário um comentário pejorativo ou desagradável. Naquele momento, eu disse que a queda, né, do ministro das Relações Exteriores do Brasil, simplesmente porque houve um mal-estar com a Bolívia, era demais. Quer dizer, a Bolívia não merecia, aquele episódio da Bolívia não merecia que tivesse caído o ministro patriota. Foi isso que eu quis dizer. Olha, o episódio é menor,
para que a gente tenha perdido um diplomata à frente do Ministério das Relações Exteriores, importante como ele, tendo em vista o papel dele na diplomacia recente brasileira, porque ele é jovem. Ademais, o que aconteceu na Bolívia, da retirada do senador pelo diplomata Saboia, é o que qualquer diplomata de bom senso faria. Tratavam-se de questões de direitos humanos, aquela pessoa estava ameaçada de morte, não podia mais permanecer na embaixada, e qualquer outro, eu digo, de bom senso, que honre a casa que já foi de Rio Branco, daria um jeito de tirar aquela pessoa de lá em salvaguarda da sua vida. Então, ter derrubado o ministro nas condições que ocorreu num episódio desses, eu disse que era um episódio menor e que a Bolívia não merecia ter derrubado o nosso ministro. Isso me trouxe muitos inconvenientes, mas, evidentemente, eu também vinha de um passado recente, eu tinha trabalhado no caso dos corintianos na Bolívia, conheço bem as entranhas do Poder Judiciário, do sistema político-administrativo da Bolívia, para dizer que, se eu fosse o Brasil, eu estivesse à frente do governo brasileiro, tomaria mais cuidado nas relações com a Bolívia. Estatizam nossas empresas, recebe um monte de dinheiro para nunca pagar desse governo de petralhas que estão aí, entendeu? Pelo amor de Deus, a senhora está absolutamente correta. Corretíssima. Tá correta, até porque o problema, aquele caso do senador boliviano, só aconteceu por conta da dubiedade e ambiguidade do governo da Dilma, claro, que estava em conluio com o governo Evo Morales para não permitir a saída do senador. Muito bem, olha, só para terminar o registro do caso. Para os corintianos lá também. Você veja, um problema. Acabou o programa. Dos corintianos, deputado, complicando a política externa brasileira. Então, acabou. Só para concluir aqui, o Carlos da Silva Tucuruvi disse assim, gente, a televisão mostrou, e é fato, o governador Alckmin no velório do ator Paulo Goulart. Quantos velórios ele se fez presente aí dos policiais mortos em combate? Muito bem o registro. Fica por aqui o programa Gente que Fala, agradecendo a participação da doutora Maristela Bastos, do deputado federal Roberto Freire, do doutor Marcelo Oliveira, Alexandre Tolier, nosso grande advogado do povo. Beijo. Lembrando que a direção do nosso programa é do grande jornalista Fausto Camunho. Beijo a todos e até o próximo.